Direitos autorais de um livro. O que são? Eu sou a Laura Bacelar, do Escreva Seu Livro, e vou comentar para você aqui nesse vídeo. Vamos falar hoje de direitos autorais, um assunto que deixa as pessoas bem de anteninha em pé, né? Querem saber bastante sobre isso. Mas antes, por favor, dê o seu curtir, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos que estão aí na lide da escrita. Direitos autorais, sempre pela nossa lei, são do autor, ou da autora. É a pessoa que produziu a obra criativamente. Você, quando assina um contrato com uma editora, ou com qualquer outro meio, né? Você pode assinar com uma plataforma, não necessariamente uma editora, você cede os direitos temporariamente para que a sua obra seja colocada à venda, seja explorada, seja usada por aquela empresa por um período. Você pode até mesmo ceder por toda a vida. Existe a cessão de direitos autorais permanente, mas quem tem que fazer é você, como proprietário inicial da obra que você criou. Então, ninguém vai roubar os seus direitos se você não assinar um contrato, você compreende? A pessoa até pode, eventualmente, copiar sem a sua permissão, mas aí você entra com o processo e a obra é sempre sua, basicamente sua. Se você não der permissão, quem usar pode estar sujeito a ser processado e ter que pagar uma multa. Tem bastante gente também que se preocupa que ao assinar um contrato, em especial contrato com editoras de verdade, não prestadores de serviço, que junto com o direito do livro ser produzido e vendido por aquela editora, vão vários direitos subsidiários, como, por exemplo, a editora fica com o direito de negociar a obra para virar filme. A editora fica com o direito de negociar a obra para ser traduzida. É verdade, a maioria dos contratos que autores assinam com editoras são meio leoninos para o lado da editora, ou seja, beneficiam mais a editora do que o autor ou a autora. Mas eu digo a você, olha, 500 anos de estrada, trocentos livros produzidos, já trabalhei em várias casas editoriais, grandes, médias e pequenas, e posso dizer com toda certeza, eu nunca vi um autor ou autora ser prejudicada por um contrato leonino. Uma única exceção foi quando o contrato não tinha data de validade. Mas entendo data de validade, você está resolvido. Por quê? Imagine que você assina um contrato que você cede assim, todos os direitos. Você escreveu a obra, se ela for traduzida para o inglês, a editora que negocia, a editora fica com 50% do que a obra render. Se alguém fizer um filme, se a editora negociar, ela também fica com 50%. Você fica, eu escrevo a obra e a editora vai ficar com 50%? Bom, existe lá um pensamento por trás da ideia de publicação que se a obra se tornou tão conhecida a ponto de ser considerada para filme, a editora contribuiu para isso. Mas você não precisa se preocupar em achar que você vai perder milhões, porque acontece o seguinte, se você tiver um contrato comum, mesmo esses leoninos, os contratos costumam ter a duração de 5 anos. É o padrão. Na pior das hipóteses, 7. Não assine nada com mais validade que isso. Muito bem. Se você publicou uma obra, provavelmente, depois que você assinou o contrato, é que ela entrou em produção, e aí foi lançada, e aí foi colocada no mercado. Mesmo que a obra seja um estrondoso sucesso, desses assim, uau! Do nada, você, autor desconhecido, e de repente caiu no gosto do público e ela começou a vender horrores. Até ela vender o suficiente para que alguém se interesse em fazer um filme sobre, se for uma ficção, ou alguém se interesse em fazer um documentário, se for uma não ficção,
ou alguém se interessa em traduzir essa obra, ela precisa vender muitos, muitos milhares de exemplares. Para ser traduzida, precisa passar de 100 mil, 200 mil exemplares vendidos muito rapidamente. Em geral, para realmente ser considerada para tradução, é melhor que ela chegue assim, em 500 mil exemplares vendidos. Até tudo isso acontecer, em geral, aqueles 5 anos já acabaram. Então, se você tem um case de sucesso assim, nossa, você publicou uma obra, você veio do nada, uma pessoa desconhecida e a sua obra estourou e você, depois da produção, depois do lançamento, vendeu 500 mil exemplares. Na hora de renovar o contrato, você pode renegociar todos esses direitos subsidiários. Só que aí você não vai estar falando como um autor, uma autora desconhecida. Você vai estar falando como o autor, a autora que já vendeu todo aquele monte de exemplares. Então a editora vai tratar você como outra entidade, a entidade do autor que vende bastante. Essa entidade tem muito mais direitos do que um autor comum, compreende? Então não se preocupe com toda essa parafernália dos direitos subsidiários. Quando assinar um contrato com uma editora, estou falando de editora de verdade, não prestador de serviço, preocupe-se apenas com a validade do contrato. Se for até 5 anos, tá ótimo, porque não vai dar tempo da editora explorar você se você se tornar um incrível, inacreditável caso de sucesso. Ok? Boa sorte, espero que você seja um case de sucesso como estes. Se você já assinou algum contrato com o editor e gostaria de comentar aqui, por favor, fale bem e fale mal, diga aí o que aconteceu com você no seu contrato de publicação.